Parabéns. Exatamente cumprindo a minha palavra, cumprimentando aqui a todos vocês que nos assistem. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa também os prefeitos que estiveram juntos conosco. São dezenas de prefeitos, mais de 30 prefeitos que caminharam, os vereadores que se juntaram em força, né, com os seus prefeitos também para ajudar. Municípios que eu não tive apoio do prefeito, mas havia vereadores ali defendendo e correndo e mostrando a verdade. Né, também aos nossos deputados estaduais que trabalharam firmes também nessa campanha e a toda a nossa população. Ou seja, é um conjunto de pessoas do bem lutando pela continuidade de um projeto que está dando certo e vai dar certo também agora nos próximos 4 anos. Governador, me permita, eu vou colocar na nossa conversa aqui o comentarista político da TV Meridional, que é jornalista, é médico, amigo pessoal nosso também, o doutor Ricardo Pianta. Ele vai fazer a primeira pergunta para o senhor, tá? Alô, okay. Pianta, se você me ouve, muito boa tarde, seja bem-vindo e já pode dirigir a primeira pergunta ao governador aqui no estúdio. Olá, Gilson, boa tarde, governador. Primeiramente, parabéns por essa grande vitória. E, governador, nessa reta final da sua campanha de segundo turno, houveram grandes críticas em relação à saúde. Neste segundo mandato, governador, quais serão as suas metas para a saúde no estado de Rondônia? Uma pergunta perfeita, obrigado, doutor Ricardo. Dizer o seguinte, nós vivemos esse período de pandemia que foi terrível para todos nós. Eu não tinha outra alternativa senão aplicar todos os recursos que eu teria para construção, né, para fazer vias, tudo o que eu poderia fazer, eu fiz para salvar vidas. Né? Agora, nós temos... Isso foi utilizado para crítica por parte, né, da oposição, lá do outro candidato, né, dizendo que não foi feito o hospital, que era só uma pedra fundamental, que o hospital de Guajará-Mirim não ia sair, que não ia ter o hospital de Ariquemes. Tudo isso não é verdade. Nós já estamos construindo o novo hospital de urgência e emergência em Porto Velho, ali na rua América do Sul, pertinho da Capão da Canoa, né, já tem uma área grande ali que a empresa contratada já está trabalhando, fazendo todo o processo de drenagem. Nós temos sim, agora para esse mês, tudo indica, o reinício das obras do hospital de Guajará-Mirim, né, o regional de Guajará-Mirim, e nós vamos ter um projeto adequado que atenda a Ariquemes e a toda a região do Vale do Jamari, de um hospital ali que vai ser sediado no município de Ariquemes. Nós enfrentamos a pandemia com muita sabedoria, e não é fácil não, porque a gente tem que aplicar os recursos da forma correta e sabendo que ali nós tínhamos pessoas que morriam às vezes em 3, 4, 5 dias. Né? Então, foi o cuidado com os drive-thrus, foi o cuidado com as testagens rápidas, com a vacinação, cuidado para poder fazer com que o nosso comércio não fosse desintegrado. Né? E graças a Deus, hoje a gente conseguiu caminhar e vamos agora avançar muito. Nesse mandato, o novo Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho vai estar pronto. Vamos dar início e provavelmente concluir o Hospital de Guajará-Mirim, né, o de Ariquemes e também o de Guajará-Mirim. Estamos trabalhando para tentar fazer a descentralização do atendimento. Apesar do Hospital de Porto Velho, ele vai ficar com 399 leitos, contra pouco mais de 100 do atual do João Paulo, a gente vai conseguir fazer um hospital que atenda e que seja o melhor da região norte do nosso Brasil. Perfeito. Estou conversando aqui com o Coronel Marcos Rocha, governador reeleito aqui no estado de Rondônia. Está conosco com a tecnologia do Zoom, meu querido amigo Ricardo Pianta, comentarista político. A gente vai seguir nesse bate-papo aqui. Eu vou deixar um questionamento para o governador. Eu quero trazer mais para aquele campo leve. Eu queria ter curiosidades. Eu acho que o povo também tem. A gente vai ter tempo para falar sobre as promessas que o senhor tem para concretizar neste seu segundo mandato, que já foi consumado nas urnas. Mas eu pergunto, governador, nós vivemos um momento, principalmente Rondônia, demonstrou ser muito favorável ao atual presidente da República. Tanto é que as urnas comprovaram 70% Bolsonaro. E em todos os municípios de Rondônia, acho que é o único do Brasil, os 52 municípios elegeu o Bolsonaro para presidente. Pergunto isso porque fico curioso.
O senhor encarou nesse seu segundo mandato uma crise muito complicada em se tratando da saúde. A gente tem também, lamentavelmente, sentido essa questão da guerra na Rússia e Ucrânia, porque nossos fertilizantes, nós somos um dos grandes produtores, né? Nossa agricultura é muito forte, isso acaba complicando. E agora, embora o senhor fosse apoiador do presidente Bolsonaro, o seu candidato rival também era do mesmo partido do presidente. Se você sai vitorioso de duas formas, eu pergunto por quê? Porque tem todas as adversidades e desta vez o senhor foi também candidato contra uma relativa onda que poderia estar existindo. E aí como é que ficou naquele momento da apuração, que começam ali a contagem? Essa é a grande questão. A gente, lá em 2018, essa pergunta foi bem interessante, porque eu pensei exatamente nisso ontem, né? Pensei firme nisso ontem. Lá em 2018, é quando falaram que eu havia entrado na onda, que eu estava surfando na onda. Na verdade, eu nem queria ser candidato a nada em 2018. O presidente Bolsonaro, que é meu amigo, né, ele me convidou. Foi bem diferente. Então, ali já haviam surgido pessoas, né, que, na verdade, nunca foram, de fato, defensores do presidente, mas que queriam surfar na onda. Como eu consegui, né, ser eleito, né, e graças à onda, em 2018, eu tenho que falar isso, né, primeiramente a Deus, depois a onda. Então, eu tinha que trabalhar no sentido de mostrar o serviço, não para que eu ficasse preso, né, à imagem do presidente, mas sim que eu pudesse mostrar que eu sei trabalhar, né, que eu não cheguei ao posto de coronel, tampouco de governador ou de secretários por acaso, né? Cheguei por características, condições de trabalho, né? E a vontade que eu tenho no meu coração de sempre fazer o melhor por todos, né? Eu ajudo as pessoas que eu nem conheço, né? Quanto mais na vida pessoal, quanto mais eu tendo a missão de fazer isso. Então, quando eu entrei agora no segundo mandato, né? Ou seja, na campanha para um segundo mandato, eu fui com o presidente, ele falou para mim, olha, eu vou para a União Brasil. O presidente disse para mim, eu vou para a União Brasil, entra lá, que na época era o PSL. Falei, de novo, mas o senhor saiu? Ele, não, volta lá que eu vou. Está tudo sendo alinhado. Eu fui e voltei para a União Brasil. Só que depois houve uma discussão do presidente, né, com o presidente da União Brasil. E acabou que ele não ficou na União Brasil, foi aquele período que ele foi atrás de partidos. E ele entrou num partido, né? Num partido. Ele buscou, o presidente não liga para partidos. A lei exige que se tenha filiação. Exige que tenha. E ele falou para mim, olha, Marcos, eu vou para aí, ele vem, só que não deu tempo. Foi quando o outro candidato entrou, que ele tinha uma proximidade com o presidente nacional do PL, né? Então ele foi mais rápido que eu. Mas aí o presidente falou para mim, ó, não se preocupe, que você hoje tem história. E se a população verificar, você lutou muito pelo Estado. Você está sendo um exemplo. Foi o presidente Bolsonaro que falou. E eu falei para ele, mas eu vou ter que lutar provavelmente contra uma onda. Aí ele falou para mim, Marcos, não existe mais onda. Não tem mais onda. A onda foi só naquele momento. No máximo que vai acontecer é uma marola. Ele usou esse termo. É uma ondinha curta. Fui confiando em Deus, permaneci no União Brasil. O União Brasil, então, estava defendendo uma outra candidata nacionalmente. E eu falei, só fico aqui se eu puder levar o nome do presidente Bolsonaro. E eles autorizaram. Depois que eu falei, muitos outros presidentes estaduais tomaram a mesma decisão, né, que era o Bolsonaro, exceto uns 2 ou 3. Então, a presidência nacional deixou liberdade aos candidatos, tanto que Goiás apoiou, né, Mato Grosso apoiou, tudo da União Brasil. E outra coisa, né, faz tão sentido o que o presidente disse para mim, que o Tarcísio, ele foi candidato a governo do estado de São Paulo e não foi pelo PL.
ele foi candidato pelo Republicanos. A Damares foi candidata também por outro partido. Então a gente vê que não se trata mais, né, de um partido, mas de nomes, de pessoas, os trabalhos de histórias. executados credenciaram os respectivos candidatos, né, governador? E ele, só para completar, ele falou para mim, foi extremamente leal. Ele disse para mim: Marcos, eu posso pedir voto para os dois ou não pedir voto para ninguém. Né? O que você acha? Eu falei: então não pede voto para ninguém. Ele falou: então não vou pedir voto para ninguém. E não pediu. Né? Perfeitamente isso que nós vimos na campanha. Até o final, ele se manteve neutro, me tratando com o carinho que ele sempre teve por mim. Chegava perto, abraçava, apertava a mão, ria, brincava, contava história. Eu estou muito triste, né, em razão do nosso presidente não ter sido eleito. Muito triste. Né, tentaram usar o nome dele, né? Mas eu não, eu falo dele, ó, depois das eleições. Eu estou falando por questão de honra, entendeu? De respeito, de lealdade, né? Torci muito por ele, mas Deus sabe de todas as coisas. O governo agora, ele tem que trabalhar como vem trabalhando, por todos. Trabalhar por todos. Não é um governo que vai trabalhar só por uma linha, não, é para todos. Lógico que eu tenho princípios, né, que regem a minha vida, que vieram com meu pai, com a minha mãe, que é Deus tem que estar no comando de tudo. Brigar muito para que a gente tenha preservada a inocência das nossas crianças, né? Para que a gente lute pela nossa pátria, pelo nosso Estado, né? E que a gente tenha a família como base da nossa sociedade, porque né? Sem família nós nada somos. Então, esses são os meus princípios que conduzem o meu caminhar, né? E que eu vou continuar conduzindo, respeitando todas as pessoas, né? É claro, fazendo com que... O que todo mundo quer? Que a sua família seja feliz. Todos querem isso, né? Então é isso que a gente vai fazer. Governador, eu vou abrir daqui a pouco para mais uma pergunta do Pianta. Ele está conectado com a gente ali, ó. Mas antes, eu também preciso fazer um intervalo. A gente hoje vai ter que sugar ao máximo aqui o governador. Me permita, governador. Cadê a assessoria? Não vem com historinha que vai ter que ir embora daqui a pouco, não. Que aqui eu não desgrudo hoje não, tão cedo. A gente tem muita coisa que a gente quer ter bem esclarecido por parte do governador aqui. Primeiro ponto, já que falamos sobre a eleição federal, como fica a relação agora com esse governo que vai tomar posse em 1º de janeiro? Lula foi eleito para ser o presidente da República a partir do próximo ano. É visivelmente oposição à ideologia que o senhor tem. Primeiro ponto seria esse. Segundo, o que muda também na composição do primeiro escalão do governo do Estado? O senhor tem algum tipo de articulação de mudança? As questões estão caminhando para onde o senhor imagina que deve ir? Ainda não foi extremamente discutido isso ainda? O que as pessoas podem esperar desse pós? Agora a gente já está vivendo 2023. Em relação ao presidente eleito, eu vou trabalhar, né, com responsabilidade pelo nosso Estado, né, fazendo com que nosso povo ele cresça, se desenvolva, com que ele possa ficar cada vez mais forte, né? E eu vou buscar todos os recursos possíveis para poderem serem aplicados aqui no estado de Rondônia. Agora, já nesse mês, eu quero reunir com o presidente Bolsonaro já, para a gente conseguir ver se consegue trazer as terras do estado, da União, para que nós possamos fazer a regularização pelo estado de Rondônia. Sendo feito isso, a gente vai criar aqui um Instituto de Terras, que a gente vai ter que continuar trabalhando para poder fazer com que o nosso homem do campo tenha a sua propriedade, tenha a possibilidade de trabalho, né? Então é isso. Em relação ao presidente eleito, né, eu vou trabalhar com respeito, com dignidade, respeitando, né, o que a nossa Constituição diz. O presidente eleito, ele no discurso dele, ele na realidade, ele não protocolou um plano completo de governo e dizia que ia chamar os governadores para construir esse plano de ação. Hoje, inclusive, eu acompanhei uma entrevista do Tarcísio, eleito governador do estado de São Paulo. Ele foi questionado sobre esse ponto. O senhor pretende caminhar dialogando
ou o senhor pretende ter divergências nesse aspecto? Como é que o senhor, vindo o primeiro convite, qual é a resposta do Coronel Marcos Rocha? Eu vou ter que sentar, né, com o presidente eleito, junto com os demais governadores. Eu preservo os meus princípios, né, não vou quebrar os meus princípios, né. O que eu quero é trazer recursos, fortalecer o estado de Rondônia. E essa é a minha obrigação, fortalecer o estado de Rondônia, fortalecer a nossa gente. Ontem, durante a carreata que eu fiz, havia pessoas de todos os partidos presentes, né? E falaram, todas as pessoas, nós gostamos do senhor, queremos que o senhor seja um excelente governador. É isso que eu vou estar fazendo, respeitando as pessoas, respeitando toda a população, trabalhando, né, dentro dos meus princípios pela nossa gente. E toda reunião que tiver de ter, eu vou fazer para poder trazer recursos e fortalecer o estado de Rondônia. Acho que o campo do diálogo, governador, ele vai predominar esse momento que é necessário de pacificação. Sim. A gente vê que tem pessoas que estão, de certa forma, revoltadas com o resultado que foi publicado ontem, mas já é oficial, é o que temos, e eu acho que o diálogo agora tem que predominar. Claro que cada um com a sua ideologia, mas entendendo que há algo maior do que o governador Marcos Rocha, do que o presidente Lula, do que o Adilson Norato, que é o povo, é a comunidade, como um todo. Sobre os secretariados. Eu só queria falar uma coisa, dar um exemplo, pode ser? Eu trabalhei agora durante esse mandato, trabalho, né, com deputados de todos os partidos praticamente, inclusive o deputado do PT. O deputado do PT, que era do PT, ele fez uma dúvida, ele duvidou, governador, eu duvido que o senhor consiga fazer ali as Serras de Tarilândia, porque já tem mais de 20 anos, ninguém nunca fez, eu duvido que o senhor faça. E eu falei para ele, duvida, deputado? Sim, duvido. E se eu fizer, o senhor tem coragem de ir à imprensa e dizer que reconhece? Ele olhou para mim, sim. Eu fiz a Serra de Tarilândia e ele cumpriu a palavra dele, foi lá e disse que ninguém nunca tinha feito, mas que eu fiz, né? Então eu acho que é por aí, né? A gente tem que ver, e saiu a Serra de Tarilândia, que é algo importantíssimo para a população ali de Jorge Teixeira, ali de Jaru, é importantíssimo, né? Então é por aí que eu trabalho. Em relação aos secretários, eu nem pensei ainda nos secretários, nós temos uma equipe forte, boa, que a gente vai conversar. Se tiver de acontecer alguma alteração, isso tudo vai ser trabalhado em conjunto, né, para que a gente consiga seguir em frente. Perfeito. Ô, Pianta, você está me ouvindo aí, meu queridão? Vou deixar você... Faz uma pergunta para o governador e ele vai responder depois do intervalo, tá bom, Pianta? Governador, o senhor teve uma campanha muito distoante do seu do seu opositor. Ele teve uma campanha serena, uma campanha, principalmente, foi muito evidente nos debates, onde não houveram nenhum tipo de ofensa, e sim, o senhor foi com um tom muito conciliador. Talvez esse tom conciliador, esse tom ameno, a gente via durante os debates, quando o senhor era ofendido, a sua expressão facial era muito clara de como o senhor se portava perante isso. Isso fez com que as pessoas talvez tenham se simpatizado ainda mais pela sua postura. A gente conhece, sabe que o senhor é assim. E essa postura talvez tenha facilitado essa sua a empatia maior pelos partidos, por exemplo, de esquerda, sabendo que o senhor vai ser um conciliador. E como que vai ser essa relação com o senhor hoje? Porque o senhor vai ter um número totalmente diferente da história, né, de Rondônia. Basicamente, o senhor conseguiu eleger 4 deputados federais no seu partido e mais 2 que são muito ligados. Então, o senhor já tem 6 deputados federais dos 8, e que os outros 2 também não são tão divergentes. Como que o senhor avalia esse governar para uma Rondônia que não estará diretamente alinhada com o nível federal, como o senhor já vinha dizendo, né, com a população e principalmente com a nova bancada federal? Ok. Perfeito. Se o senhor quiser, pode concluir agora. Posso concluir logo? Senão eu posso esquecer todos os tópicos. Doutor Ricardo, ele faz perguntas bem complexas, né? Olha só, gente, primeiro aspecto, né? Eu realmente sou uma pessoa pacificadora.
né? Quem me conhece sabe que eu tento trazer a paz, né? Que eu tento conciliar, né? Todas as situações. A gente vai continuar assim, desse jeito. Acredito que essa minha forma de agir, sim, trouxe empatia, até porque eu vi durante, né, as carreatas, as caminhadas que eu fiz, as pessoas parabenizando, dizendo: governador, o senhor me conquistou com o seu jeito de ser. E aí depois eu fui atrás da sua rede social e vi que o senhor é assim, e não é de agora. O senhor, eu pesquisei a sua rede social todinha, governador, e vi que o seu jeito de falar, de agir, é desse jeito. E aí, por acaso, governador, outra pessoa falando, o senhor foi professor de uma pessoa que é muito amigo meu, e ele falou que o senhor é assim mesmo, que não é um fake, não é um personagem montado. Então, isso tudo ajudou com certeza, porque muitas pessoas que votariam no outro número decidiram votar em mim, né? Então, isso ajudou sim. A outra pergunta, doutor, que o senhor falou foi o quê? Como vai ser a governabilidade com a bancada eleita? Sim, a bancada eleita. Nós temos 4 deputados federais eleitos, apoiadores, e mais 2 de outro partido também que foram juntos, né, no mesmo grupo. Agora, isso vai trazer muito mais facilidade, porque são 75% do número, né, de deputados federais, né, que agora o governo de Rondônia pode contar. Eu não tinha isso no último mandato. Eu não tinha apoio dos senadores. Então, hoje, tudo... Muito rouco, gritei muito ontem. Hoje tudo ficou mais diferente, né? Hoje nós temos 3 senadores, o eleito e os outros 2, que não apoiam, que não me apoiaram na candidatura, né? Mas tudo bem, né? Hoje a gente tem que observar, e eu peço que eles observem, tanto o senador Marcos Rogério, como o Confúcio Moura, como o Bagatoli, que vai entrar, né? Que eles possam entender que é para o Estado, que eles não governam para si, que eles não têm um mandato para si, mas é para o Estado. Então, não encaminhar emendas não é a solução, né? Não permitir que obras aconteçam, né, dividindo ações através de municípios que eles têm apoio, não é a solução. A solução é nós trazermos o máximo de recursos e aplicarmos para o bem de todos, e não de alguns, né? Foi assim que eu consegui trazer recursos diretamente do governo federal. Consegui fazer isso, né, direto do governo federal para o estado de Rondônia, através desse trabalho de coerência, né? Então, os ministros, né, o presidente da República, ainda que eu não tenha recebido recursos do Senado no estado, mas eu recebi diretamente do governo federal, né? Quando poderia ter sido aplicado diretamente, eu teria valorizado todos os senadores. A mesma coisa os deputados federais. Agora a gente estava conversando com os deputados esses dias agora, ontem, né? E dizendo, com alguns deputados, dizendo, olha, vamos trabalhar junto, vamos fazer a estrada tal, a estrada... Olha que coisa maravilhosa. Tudo mudou, né? Então nós temos tudo para fazer um governo maravilhoso para o nosso povo de Rondônia. Governador, seria chover no molhado, mas depois do intervalo eu vou deixar uma pergunta para o senhor explicar para a população como deve ser a postura. Ok. As prefeituras que não apoiaram o governador, o tchau poeira vai chegar, porque um dos planos do senhor era de complementar essas ações os municípios que ainda não as tiveram. E um assunto muito polêmico e que a gente não tem como fugir dele, que foi nos últimos dias a questão Hospital do Amor. Perfeito. O representante da Fundação Pio XII prontamente disse que caso o senhor fosse reeleito, não teria mais um diálogo, ele colocaria representantes. Até que ponto isso pode prejudicar a população na ótica do governador? Eu acho que é extremamente necessário que a população saiba como o senhor pensa esses pontos especificamente. Inclusive, nós tínhamos, como sempre, né, pesquisas que não são mais institutos, são empresas. Ludibriando o povo brasileiro. Eu digo porque não é possível, governador, que essas pesquisas não vão acertar.
Enfim, mas esse é um ponto para ser discutido em um outro momento. Na ida ao intervalo, eu deixei no ar. Tchau, Poeira, a tendência é que chegue realmente nos 52 municípios, independente de como foi a campanha política. E um outro fato que é polêmico e é muito complicado, a Hospital do Amor. Pode ter algum tipo de prejuízo da relação Estado e instituição? Não. Eu acabei de dizer que eu sou um pacificador, né? Os recursos, inclusive, do Tchau Poeira, tem para os 52 municípios. Né? A maioria, inclusive, nós já repassamos os recursos, se não em todos, para que o próprio prefeito faça a aquisição do produto, do serviço. Eu vou falar uma outra coisa aqui, ó, e agora eu posso falar. Fiquei muito triste, né, lá com o município de Ouro Preto do Oeste. Preto do Oeste, a gente colocou recursos para poder fazer, temos condições de fazer os poços artesianos, acabar de uma vez por toda com a questão da falta de água, né? E eu apanhei muito do prefeito local, né? De tudo que eu fiz, de obras, asfalto que eu fiz, ele falava que não era, né? Mas tudo bem, a gente vai trabalhar. Eu não trabalho com a mentira, eu trabalho com a verdade. E agora nós vamos mostrar tudo o que nós fizemos, passo a passo. Eu vou estar presente em todos os municípios, né? Começando uma obra, eu vou lá e vou fazer. Mas, em compensação, nós temos prefeitos fantásticos, como Cornélio, São Miguel do Guaporé, um homem ali firme, forte, prefeito Hildon Chaves, né? Prefeito Xeregato, né? Enfim, vou falar, senão vai dar confusão. Tantos prefeitos e prefeitas que aderiram porque viram que dava para trabalhar com a verdade, né? Então, não vai ter perseguição. Todos os municípios serão atendidos. Tchau Poeira vai ser fortalecido. O governo no campo, o governo na cidade vai ser fortalecido. Eu quero que o nosso Estado seja cada vez mais forte. O governo vai acabar em 4 anos e eu não posso ser reeleito, né? Eu quero que o nosso Estado seja forte para atender a todos nós. Em relação ao Hospital do Amor, foi uma vergonha o que aconteceu. E eu preciso dizer aqui, foi uma vergonha, né? Uma falta de honra, inclusive com as pessoas que estão sofrendo num momento delicado com câncer. Eu tive o meu pai faleceu com essa doença terrível. E quando eu vi o senhor Henrique Prata dizendo que eu iria fechar o Hospital do Amor, falando uma mentira e usando pessoas doentes, isso é uma falta de caráter, é uma falta de respeito, de responsabilidade. O governo do estado de Rondônia, no meu mandato, foi o que mais encaminhou recursos para o Hospital do Amor. Agora, o medo dele se trata de prestação de contas. Tudo o que é feito com recursos públicos tem que se prestar contas. Em 2018, né, o Tribunal de Contas, ele tomou a decisão de que o governo, né, não foi nem no meu governo, foi em 2018, de que o governo deveria atentar às prestações de contas do Hospital do Amor. E aí eu determinei, né, que o secretário de Saúde à época, Dr. Fernando Máximo, que hoje deputado federal eleito, maior número de votos, né, de agora, da nossa história, mais de 85 mil votos. Então, eu determinei que ele fizesse todo o acompanhar, né, das possíveis prestações. Haviam dados que não foram prestados. Havia, de 2012, 2013, dentro da conta, cerveja, picanha, frango, né, e uísque. Então, os pacientes não usam isso. E o governo não pode pagar isso. Então, foi feita toda uma tomada de contas, né, que levou dessa primeira parte 40 mil páginas. Agora eu pergunto, o Hospital do Amor vai fechar as portas? Claro que não. Claro que não. Só se ele fizer isso por maldade. Henrique Prata. Governo do Estado, não. O governo do Estado está fazendo o que é certo.
repassando recursos para salvar vidas. Para salvar vidas. Eu já passei recursos pessoais, né? E quantos outros também já doaram. Ora, se com recurso público a prestação de contas não acontece devidamente, o que isso acontece então com o que é doado, que não há prestação? Aí, o governador, eu gostaria de já convidá-lo para retornar ao programa. Não tem jeito, Ismael, vai ter que ser um programa inteiro, tá? Do meio-dia a 1h30. Vamos trazer 2 corotinhos d'água para o senhor aqui e a gente vai prosear, vamos falar, porque nós temos agora mais 4 anos para a gestão do senhor e tem muita coisa para ser apresentada para a sociedade em cima do que o senhor vem propondo para ser realizado. Eu parabenizo o senhor mais uma vez, Obrigado. Agradeço pela vinda em nome da diretoria do Grupo Rondovisão, da TV Meridional Band, é sempre uma satisfação. E parabéns a toda a sua equipe também, que sempre nos tratando da mesma forma, com muita presteza. Amém, obrigado, muito obrigado mesmo pela entrevista. Você é muito competente, Adilson Norato, você é muito competente. Obrigado, doutor. Obrigado, também, governador. Olha, e o diretor tá aí, gostei dessa. Nosso diretor aqui presente também, Ismael. E obrigado a todos vocês. Olha, todos os compromissos firmados durante a campanha são reais, tá? E vão acontecer, porque Deus está presente nesse governo. Obrigado, estejamos todos juntos. Com Deus.